Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Elas Podem, podcast delas para elas. Eu sou a Aline Valim e estarei no comando dos microfones. E o episódio de hoje, no mês das mães, é Tudo Eu, maternidade real e sem filtro. Nós vamos abordar a rotina de amor vivida pelas mães, mas também as dificuldades, responsabilidades e também o desgaste emocional, físico e mental que muitas mães são submetidas. E para este papo super agradável, além de mim, mãe de dois, estão comigo a psicóloga Sabrina Panes, que é a nossa convidada do mês, com mais de 20 anos de experiência, especialista em saúde mental e arte-terapia. Ela é instrutora de yoga e terapeuta em ginecologia natural. Trabalha com atendimento clínico voltado às mulheres há 20 anos, com ênfase em seus relacionamentos, seja com o trabalho, com os filhos ou com seus parceiros. E deste lado está a cirurgiã dentista Thaís Witt, que sempre teve o sonho de ser mãe. Em 2020 recebeu o diagnóstico de endometriose. No entanto, um mês depois descobriu que já estava grávida. Após 12 semanas, sem a gravidez evoluir, passou por um processo abortivo. Então, voltou a se cuidar para ficar 1 ano sem gestação devido à fragilidade uterina. Mas, contra todos os métodos e possibilidades, grávida novamente 1 mês e meio depois da Laura, que lhe deu o título de mãe. Foi uma gestação difícil e um puerpério ainda pior. E não tinha intenção de logo engravidar. No entanto, 9 meses depois, e fazendo uso de injeção, Lívia, nada planejada, mas tão amada, estava a caminho. Gurias, sejam muito bem-vindas. Eu gostaria que vocês se apresentassem, então, para as pessoas que estão nos ouvindo. Conta um pouquinho da tua história, Biba. Biba, é Biba! Biba. É Sabrina na apresentação formal, agora é Biba! Então, né? Bom, Aline, assim, a gente tem isso, né? Antes de a gente ser profissional, antes de a gente ser mãe, antes de a gente ser qualquer coisa, a gente é alguém, né? E por isso Biba, eu sou a Biba, aquela que tu conheceu pequenininha. E hoje, com toda essa caminhada profissional, eu sou mãe de 3 filhos, sou mãe solo e preciso e gosto e quero estar cuidando deles, de mim e de toda a minha carreira profissional, que também eu amo. Então, é para isso que eu tô aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, né? E tu, Thaís, conta um pouquinho da tua história. A minha história, a maior parte você já contou, né? Tentou resumir a minha história, mas eu sou profissional, sou mãe de 2 lindas meninas e venho tentando, assim, a cada dia a gente superar essa questão de ser mãe, né? Dos rótulos que a gente vem enfrentando e tentar ser melhor a cada dia com isso. Mãe, né? Esposa, dentista, então a gente supera a cada dia uma nova batalha. É verdade. Mas ali, né, a Lívia, nada planejado, então, mas tão amada, né? Eu também tenho o Mateu, nada planejado, mas tão amado. E já fugindo completamente do que a gente falou no roteiro. Vamos entrar já num viés, que é a questão de que como nós mulheres somos julgadas por outras mulheres quando a gente diz que engravidou sem querer. Né? Não, imagina, nos dias de hoje ninguém engravida sem querer. E na verdade estamos aqui. Não sei se a Biba teve alguma sem querer, mas nós tivemos, né? Então, sim, é possível sim engravidar sem querer. Ai, gente, com 3, um tem que ser sem querer. Não, por favor, eu planejei 2, no terceiro, ele quis. Ele quis vir. E é difícil, né, gurias? Porque eu vejo muitas mulheres julgando. Eu ouvi milhares de vezes, sem querer não, tu engravidou porque tu quis. E daí, às vezes, o lado que deveria ter aquele acolhimento, né? De mulher, né? De mulher, aquele entendimento também é um lado que nos julga muito, né? Mas não só das mulheres. Eu, quando engravidei do 3º filho, eu senti vergonha. Embora, quando eu engravidei, eu falei pro meu marido na época, meu ex-marido hoje, ele disse, eu tô aqui, nós vamos ter esse bebê, vai ser maravilhoso, nananã. Quando eu cheguei no trabalho e avisei, me disseram, mas de novo? E aí eu fiquei com vergonha. Mas é um dentro, é um fora?
E aí tu não tem o direito, bom, não foi planejado, mas é o meu corpo, não tô pedindo nada para ninguém para ter filhos, né? E aí eu percebi o julgamento. E hoje, novamente, eu me pego pensando, hoje eu tenho os meus 3 filhos, a gente vive maravilhosamente bem, eu amo criar eles, são a alegria do meu dia a dia, assim, embora o trabalho também. Se eu engravidasse de novo, o quanto eu sentiria vergonha de dizer, mesmo que eu quisesse. Em função da idade, do roteiro, em função de já ter 3 filhos, e a gente escuta assim, mas já tem 4 filhos, já tem 5 filhos, bom, mas eu quero ter quantos filhos eu quiser. Ok, que não vai ser fácil, mas sou eu que vou me responsabilizar, né? Eu e quem decidir tê-los comigo, claro. Não só E eu acredito também que é muito em relação ao teu psicológico, assim, porque depois que eu tive as meninas, veio muito aquela questão de, e aí, vocês vão ter um menino? E aí, quando é que vem o próximo? Quando é que vem o menino, né? Essa pressão que a gente carrega também em ter mais filhos, né? Até quem não quer ter. Eu não tenho realmente um psicológico hoje para ter um terceiro filho. Admiro super quem tem. Eu não tinha. Que fique claro que eu não tinha psicológico. Mas eu acho que é uma coisa muito difícil, também puxa pra mim, no meu caso, né, Sabrina, que não, talvez não seja a tua realidade, em relação, foi muito a minha realidade em relação a também casamento. A gente é muito jovem, a gente pouco aproveitou a vida, assim, né? Veio os filhos para que a gente aproveite com eles, né? Mas a gente não teve muita vida, assim, em casal antes delas. Então, a gente parou a fábrica por aqui, se Deus permitir, porque, né, a gente já é a prova viva que não é a gente que escolhe o roteiro, mas se a gente puder, com certeza, acho que vamos parar pela Lívia, que foi o último susto. E como que foi, Thaís? Conta. Porque a Laura tinha 9 meses. Ela tinha 9 meses, quando eu descobri que eu tava grávida da Lívia. E foi muito um susto, assim, que eu e a Sabrina trabalhamos juntas, né, no posto. E aí eu fazia as injeções, né, ali, fazia as trimestrais. E aí teve um mês que eu me senti muito diferente, assim, muito diferente. A gente sabe, né, a mudança do nosso corpo. Se eu estava de muito pouco tempo. E aí eu fiz um teste e deu uma linha extremamente fraca, mas a gente já tem uma experiência com filhos. Eu falei, tem uma coisa errada aí, mas não é, deixei aquilo para outra hora. Acabei fazendo um outro teste alguns dias depois, grávida. E aí o susto foi para contar pro meu marido, né? Não contei para ele sozinha, reuni toda a minha família e disse, ó, Ai, que lindo. porque bem na época ali saiu a Mega Sena, né? E aí pra Rui de Saldo, eu falei, ó, queria contar para vocês que eu ganhei na Mega Sena. Aí meu pai, sério? Tu só viu isso agora? Eu falei, sim, tô grávida. É a minha Mega Sena premiada, porque é 1 milhão, né? Tu te engravidar com algum método contraceptivo, né? E tu Igual tinha já o diagnóstico foi, de endometriose. tinha um diagnóstico de endometriose, tanto que eu e o Vini sentados com a ginecologista, né? Ela falou, ó, vocês vão pra casa, se divirtam e 1 ano, 1 ano e meio pra vocês terem um filho aí, pelo diagnóstico, pelo grau, né, da endometriose. E acabou que 1 mês depois, grávida, daí aconteceu, né, de eu ter o aborto ali, da gestação não evoluir, foi uma coisa que me quebrou bastante, então é uma coisa que eu nunca falei, assim, nunca foi muito falado sobre isso, que é uma coisa que me machuca bastante, né, porque por mais que eu tenho a Laura, né, tenho a Lívia, a gente quer aquela gestação, né, a gente quer aquele filho. Então acabou que depois de 1 mês ali, acabou que eu fiz o procedimento abortivo, que a gente chama de AMIL hoje em dia, não é feito mais aquela curetagem, né? Não foi preciso, mas eu tinha que ficar um tempinho ali sem engravidar. Voltei a tomar um anticoncepcional, normalmente. 1 mês e meio depois, o positivo da Laura, grávida de novo. E aí tá a nossa Laura aí, a Lívia, super bem, super parceiras e me deixando sem dormir. O mais engraçado hoje é Thaís de manhã. Aline, eu vou pra... Exatamente, mãe, eu não dormi a noite toda. E, gurias, vamos falar assim um pouquinho da gestação, né? Porque eu acho que se coloca muita expectativa em cima de nós, mulheres, no maternar, né? Eu lembro que quando eu fiquei grávida, eu não gostava de estar grávida. E eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas que falava isso abertamente. As pessoas ficavam chocadas comigo, como se eu fosse obrigada a gostar de estar grávida. E não quer dizer nada que eu não ame meus filhos, porque eu amo os meus filhos.
mas eu não gostava das mudanças de corpo, né? Do monte de privação que a gente tinha em função da gestação. Como é que foi gestar para vocês? Aí eu lembro que eu tinha amigas que elas diziam assim, eu me sinto cheia de luz grávida. Eu pensava, meu Deus, como, né? Como? Onde acende? Aonde me mostra? Onde que acende que eu quero acender essa luz em mim? Mas como foi para você? Pra Sabrina, não sei. A minha primeira gestação, como teve essa questão, essa intercorrência, foi muito difícil, em função que foi uma gestação de risco. Eu tive que ficar de repouso por muito tempo. Então, foi uma gestação que eu realmente não tive a luz, assim, né? Foi muito, muito difícil gestar. E aí, as pessoas tinham aquela pressão de, tipo assim, tu tem que estar muito feliz. Tu tem que estar radiante. Tu perdeu um bebê. Né? Tu tem que ser a pessoa mais feliz do mundo. E a gente sabe que no emocional da gente, pela questão de estar em repouso, eu sempre fui muito ativa, não estava trabalhando. Então, essa questão me pegou muito. Amei gestar, amo minha filha, isso não modifica em nada. Mas teve uma questão difícil ali pra mim, que foi ser uma gestação de risco, ficar em repouso. Isso me incomodou muito. Muito diferente da gestação da Lívia, que a Sabrina me acompanhou boa parte da gestação, né? Acho que até a finaleira ali, que realmente acendeu essa luz, né? Tive essa luz, eu não me engordei tanto, assim, foram só 7 quilos, então me sentia melhor comigo, com a gestação. Foi uma gestação extremamente tranquila, então passou, assim. Mas foram gestações muito diferentes para mim, em relação a essa luz, assim, de se acender. Mas foi tranquilo. Ai, eu não sei. As minhas gestações eu nunca tive nenhuma dificuldade física. Todas as minhas gestações foram muito tranquilas fisicamente. Mexicano. Emocionalmente, aí a gente entra num outro campo muito complexo, porque eu sempre vivi muitas emoções, assim, né? Na primeira gestação, óbvio, me amava. Hoje, eu morro de pena quando eu vejo uma mulher grávida. Eu sinto até culpa, porque eu penso, ai, coitada. Eu também. Já passei. Eu também. E não que tenha sido ruim, as Não. minhas gestações foram muito tranquilas, eu não tive nenhum problema, mas é uma montanha russa emocional, uma montanha russa física, é uma montanha, é tudo mudando, é o teu corpo, é os teus sentimentos, inclusive, eu tinha que fazer meditações para me acalmar, guiada. Numa das meditações eu fiz uma regressão grávida, eu lá regredindo indo pro Egito, de tantas transformações que eu acho que ocorrem com a gente e que ninguém nos avisa, né? O seio começa a doer, gente, o que é aquilo, né? Dá mamar, nasceu aquela criatura e quer mamar, e tu tem que dar mamar. Tu vê na novela linda, ai, ela pegou o neném e deu mamar. Eu quase morri de dor para dar mamar. Ai, eu lembro até hoje, assim, eu tinha muito leite. E daí um dia quiseram me agradar, me levaram para comprar uma roupa, escolher uma roupa. Eu já saí irritada de casa, porque eu me senti uma vaca leiteira, né? Tá, mas eu fui, né? Porque a intenção era boa. Quando eu cheguei lá, não sei o que, eu ergui o braço, a concha abriu, escorreu aquele leite. Eu só olhei assim, vamos embora. Sim, vamos. Sim, vamos, querida. Acabou a prova da roupa. Deixamos a roupa. Acabou. Então, eu acho que a maternidade real é essa. Depois que eu tive filhos, eu passei a conversar muito diferente com as minhas amigas. Porque, assim, o que a gente vê, o que a mídia mostra, o que a gente conhece da maternidade, não é o que acontece. É muito diferente. Sabe que foi feita uma pesquisa recentemente que apontou que 79% do público feminino brasileiro, né? Ele gostaria de ver a maternidade sendo retratada de forma real na publicidade. Então, realmente, a gente só vê isso depois que, né, está ali dentro. A gente pega... É uma surpresa, né? De tipo assim, poxa vida. Porque aquele negócio que todo mundo fala, ai, nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Isso é uma coisa muito real, porque quando tu pega aquele bebê, vocês estão se conhecendo. E eu acho que é isso que as pessoas não entendem muito. Tu também tá conhecendo aquele bebê, né? Ele tava dentro da barriga, ele saiu da barriga. Então vocês estão se conhecendo. Opa, peraí, quer mamar, tá? Bota pra mamar. Bota pra arrotar. O tempo que já foi de mamar, de arrotar, já tá na hora de mamar de novo, gente. A mãe já tá caindo em cima da criança, já tem que começar todo o processo. Aquela coisa que algumas pacientes minhas falam, ai, doutor, eu não tenho tempo pra escovar os dentes. Eu não pentei meu cabelo.
sofrendo, fiquei de coque o dia inteiro. E quando tu vê, anoiteceu, tu fez aquela rotina toda com aquela criança, anoiteceu e tu pensou, poxa, e aí, o que eu fiz? E quando tu abre a porta pro carteiro com a teta de fora? Tu já fez isso? É o auge. É o auge. Bateram na porta, eu dando mamar, peguei o mamar, botei o pé, fui lá e abri a porta. E o pé, quando eu olhei pra baixo, eu botei o pé. É uma coisa muito comum. Uma vez, meu cunhado vai assistir, provavelmente. Ele chegou, eu tinha dado mamar e a gente faz a troca, né? De um peito pra outro. Quando eu troquei, o outro tava lá, abertão, se mostrando, e eu ali, eu digo, tudo bem? Acontece muito que a gente Tu nem só percebe pela cara de constrangimento da pessoa. Porque Sim. pra ti tá tudo certo. Sim, pra nós é a coisa mais comum do mundo. Eu lembro que eu dizia, a gente carrega 9 meses, né? Sai, a gente pensa, ufa, não, tu amamenta. Pior. Cara, é muito fácil para os homens ter o sonho de ser pai, né? Porque eles não gestam, eles não amamentam. E se tudo dá errado, eles fazem a malinha deles e ó, Tchau. né? Às vezes, tudo dando certo, eles também fazem a marinha. Imagina se dá errado, né? É verdade. Então, eu vi esses dias que falava exatamente sobre isso, né? Que o sonho de ser pai, ele é um sonho confortável para os homens. Porque não passa por eles as responsabilidades, né? E é exatamente... Esse dia eu ainda postei no meu Instagram, eu botei assim, eu descobri, depois de 2 filhas, que meu sonho não era ser mãe, meu sonho era ser pai. Na realidade, eu acho que eu troquei meu sonho. Meu sonho era ser pai aí, mas acaba que a gente sofre, né? Enfim, mas é tão feliz, né? É aquela coisa que a gente sempre diz, é do mesmo jeito que eu tô cansada, eu tô feliz e grata, porque ser mãe é planejar fugir de casa e no meio do plano planejar levar os filhos juntos. levar na mala e dar o pé, bem isso. É bem isso. Gurias, e puerpério, como é que foi pra vocês, assim? Eu confesso que não sofri muito com os guris. Do Luca ainda fiquei uns 8 meses em casa, mas do Mateu, pobrezinho, uma semana depois eu tava trabalhando de calça jeans, salto alto e ele dormia numa cadeirinha lá na agência. Então eu não tive, mas eu vejo muitos relatos assim de puerpérios fortes, né? Que é aquele período 45 dias após a gestação, que para a mulher é uma chuva hormonal, principalmente, né? Tu tem muita queda de hormônio pós-gestação. Como é que foi pra ti, Thaís? Então, da Laura, assim, foi ainda mediano, assim, o puerpério. Eu consegui ainda, com as minhas limitações, amamentar, né? Mas eu sempre digo que o puerpério ali, o que a gente fala muito sobre a depressão pós-parto, que hoje é chamado mais de baby blues, né? É uma questão que a gente se sente muito cansada, obviamente, por mais que a gente esteja com 1000 pessoas, a gente se sente muito sozinho, né? E aí a sobrecarga que isso vem acontecendo, né, diariamente com a mudança hormonal ali, eu acho que é o que te dá um puerpério ou mais difícil, né, ou muito mais tranquilo, assim. Então, com a Laura eu ainda senti mais tranquilidade. Eu tenho redução mamária, então o meu leite, eu tenho bastante leite, porém, ali dá umas 6, 7 horas para que eu volte a ter muito leite de novo. Então, eu sempre tive que complementar com forma. Aí a Laura teve a pele veia, até a gente descobrir ela não dormia. Ela não dormia, porque daí sente muito desconforto se eu comia alguma coisa contaminada. Então foi muito difícil por esse lado. A Lívia, eu realmente foi muito diferente da Laura, porque eu não tive tanto leite quanto. Então eu já tive que suplementar meio que de cara, e aí entra a parte hormonal de eu não sou capaz, né? Eu não sou capaz de amamentar o meu filho, eu não sou capaz de dar, prover o alimento, então isso mexe muito com o teu psicológico, a gente se cobra muito. Apesar de que as pessoas que eu tive ao meu redor disseram, não, ó, tu não vai ser menos mãe por não amamentar teu filho, enfim, não vai deixar de ser quem tu é, né? No meu puerpério, assim, no geral, tanto de uma gestação quanto para outra, eu tive muita dificuldade, esses dias eu falei pra Sabrina, não é inveja, tá? Não é essa palavra, inveja. Mas eu senti muita dificuldade em relação ao meu marido. Porque eu via ele bonito, né? Se arrumando, saindo, jogando futebol, indo a churrasco, indo a jogo. E eu ali sentada daquele mesmo jeito o dia inteiro. Amamentando, trocando fralda, dando banho, voltava, apesar de ele me ajudar. Ele tinha essas coisas que eu não tinha, né? De sair pra fora, enfim. Da Laura, eu voltei a trabalhar com 5 meses.
E da Lívia eu voltei a trabalhar no primeiro mês, né? Mas que eu tive uma licença, eu acabei trabalhando, tinha a parte do particular que eu não podia deixar os pacientes na mão. Então, com um mês eu voltei a trabalhar da Lívia. Num geral, assim, pra mim, da gestação pro puerpério, o puerpério, sim, sempre foi o mais difícil. Eu achei que gestar tinha sido difícil. Quando nasceu, eu falei, Jesus, e agora? Vocês já viram um videozinho que tem assim, e agora? O que eu faço? Dessa criança, pra quem que eu dou? Quem né? trouxe ela? Deixa no colinho, né? Apesar de que eu sempre falo, né? Sempre agradeço, porque eu sempre tive muita ajuda. A minha mãe sempre foi uma pessoa que esteve sempre ali comigo. Meu marido sempre esteve comigo. A minha sogra, assim, é sensacional. Todo mundo fala das suas sogras, mas a minha é uma mão na roda, assim. Agora com a Lívia, como a Lívia tem, assim, uns distúrbios de sono, ela fica com a Lívia pelo menos uma vez por semana, para que eu possa dormir, sabe, uma noite viu, inteira. Viu, sogra? Ó, siga o exemplo da minha. Então, assim, não tenho realmente o que me queixar. No geral, o puerpério, assim, sempre digo para as mães, é muito difícil. Se cerquem do que puderem de ajuda, porque é muito importante. Para que tu não caia, literalmente para que tu não caia, né? Gente, eu caí, eu fiquei louca. Todo puerpério, eu fiquei louca, não teve jeito. Eu só melhorei depois de 3 anos da criança. O meu puerpério passou por 3 anos. 3 anos eu voltei ao normal e aí tá, daí a vida seguiu, não é verdade? Eu não tive rede de apoio, minha mãe já é falecida, minha mãe nem conheceu meus filhos, meu pai mora em outra cidade, não tive a rede de apoio que eu tive foi da minha comadre. E com muito conflito com o meu marido, meu ex-marido, e então o meu puerpério foi horrível, porque a gente revisita a nossa infância, a gente revisita o nosso lugar de filha, o nosso lugar de mulher. Quando a gente está no puerpério, a gente está se transformando numa pessoa que, né, nunca existiu ali. E para a gente fazer essa construção, a gente vai buscar lá atrás tudo que já foi vivido. E eu precisei fazer essas visitas no momento em que eu estava completamente desorganizada hormonalmente, fisicamente e sem rede de apoio. Então eu digo para a maioria das mulheres, e a maioria das mulheres com quem eu converso, amigas e muitas vezes até no meu profissional, são 3 anos para tu voltar a ser quem realmente tu é, para tu te reencontrar e dizer, bom, agora eu tô reconstruída, agora eu posso recomeçar. Mas foi muito difícil para mim, foi realmente difícil. Eu lembro que às vezes as pessoas, eu vou visitar a criança, né? Eu vou visitar a criança, eu vou. Vai lá, já lava a loucinha que tá na pia, né? Ajuda a mãe, vê se tem roupinha para estender, já estende. Então, só quando tu é mãe e tu te vê com... Porque a rotina doméstica, ela continua a mesma, com a criança ou sem a criança. A roupa para lavar, casa para limpar, né? Pátio para organizar. Marido para agradar, exatamente, tá tudo ali, a rotina é a mesma. Quem tá sobrecarregada naquele momento são as mães, porque é um momento do vínculo da mãe com a criança. Algumas crianças nem ficam com o pai, né? O pai até tenta ajudar, tenta pegar, mas a criança quer a mãe, ela quer a mãe. E eu super entendo esse momento, mas então quando for visitar, né, aproveita e tenha um olhar com a mãe também. Eu costumo dizer, assim, ó, só quem entende uma mãe e só quem acolhe a mãe é outra mãe. Porque o resto do mundo, né, e geralmente é a nossa mãe. O resto do mundo, ele não tem aquele olhar, né? Então, quem se importa quando tu tá lá no hospital, levar a criança, sai todo mundo correndo atrás da criança, né? E tu fica lá. Quem se importa neste momento é a mãe, né? Ou alguma mãe, porque já passou por isso. Eu tive uma intercorrência no parto da Lívia, né? Eu sou muito teimosa, Sabrina, a gente conversou sobre isso também. No parto da Laura, eu induzi o parto, né? E acabou que sempre foi meu sonho ter parto normal, sempre. E aí na Lívia eu fui a 41 semanas em um dia. Foi uma gestação extremamente longa. E aí eu tentei induzir novamente. E eu fiquei quase 14 horas no processo de indução, que é com soro, né? Com ocitocina. A ocitocina, ela induz o parto, né? Para que tu tenha contrações mais rápidas e que tu consiga, né? Ter o parto normal. Então eu fiquei muito tempo. Cheguei a 6, 7 centímetros de dilatação. E aí, com uma contração em cima da outra ali, acabou que ela começou a entrar em sofrimento fetal, a mesma coisa da Laura, né? E eu teimosa ali insistindo, acabou que eu fui para uma cesárea.
Na cesárea, como eu tinha recebido muita ocitocina, a ocitocina ela serve para contrair o útero. Então, eu já não. Meus receptores já estavam meio confusos ali. Então, depois que o bebê sai, normalmente, mesmo que a mãe faça cesárea ou parto normal, tu recebe uma dose de ocitocina para tu expulsar a placenta e o útero se contrair e parar de sangrar. No meu caso, como esses meus receptores estavam meio confusos, eu tive um sangramento muito abundante. Então, eu quase passei dessa para uma melhor. E aí, todo mundo ali, nasceu, né? Postaram fotinho e tudo. E meu pai e minha mãe ligando pro meu marido, cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Vocês postaram foto da neném, mas cadê a Thaís? Eu não vi a Thaís amamentando, eu não vi a Thaís. Eu tava, né, num processo de recuperação pelo sangramento, recebendo o que eu precisava receber no momento. Me viraram do avesso ali para estancar o sangramento. Então, quem se preocupa com a mãe, ou é a mãe da mãe, que eu sinto muito por não ter tido essa experiência, que a minha mãe foi, assim, aquela pessoa que tu comeu, tu tá cansada, vamos trocar, sabe? Eu tive, graças a Deus, esse olhar. Então, só quem vê a mãe ali ainda é pai e mãe, né? Meu irmão também foi uma pessoa que esteve com a gente sempre. Então, o olhar da mãe, né? Porque a criança, todo mundo quer ver, né? Todo mundo quer tirar foto, tá né? parecido com fulano, com ciclano. E a mãe tá lá, né? Estaqueada, as tetas doídas, né? Principalmente quando visita, né? A teta lá doída, tu não aguenta mais quando a criança chora pra mamar, tu diz, ai, de novo! Por favor, dá um sossego, né? Gurias, eu passei isso com o Mateu. O Mateu, ele nasceu de 30, os dois são prematuros, né? O Mateu de 37 e o Luca de 33. O Mateu nasceu, colocaram em cima de mim, ele já foi assim, ó, se esfregando até catar a teta, já pegou e começou a mamar. Só que ele não saía da teta. E chegou uma hora que eu disse, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ele já tava me machucando. Eu disse, pode chamar a enfermeira que eu vou pedir pra dar fórmula. Não, mas pode chamar a enfermeira. Daí chamei a enfermeira, ela... Não, mãezinha, mas... Mãezinha não, porque eu tô aqui há quase 12 horas com uma criança grudada na minha Nem zona. Não. Vamos se respeitar. Não aguento mais. E daí ela ainda insistiu que ela não queria dar fórmula. Eu disse, tu não tá entendendo. Mais meia hora eu não tenho peito para amamentar por 3 dias, pelo menos. Tava me machucando realmente. E claro, provavelmente ele não tava conseguindo pegar o peito direito. E talvez né? fazendo de bico ali, né? Mamou aquele conforto, né? Isso aí, mas ela deu a fórmula e a criança dormiu a noite toda. Mas então, vamos falar sobre uma outra pesquisa, tá? Que foi feita uma pesquisa recentemente, agora de 2022, que é sobre a saúde mental das mães, né? Que mostrou que 62,7% das mães entrevistadas, quando questionadas sobre a sua saúde mental, afirmaram que têm a sensação de vazio, sobrecarga e cansaço. Que as mães estão cansadas, isso é fato, a gente sabe, ninguém precisa nos contar, né? Mas que a gente precisa falar disso também com mais empatia e sem julgamentos. Porque já é uma rotina pesada e a gente ainda é muito cobrada, né? Sim. Como é que é a frase que tu usa sempre? Tem que ser mãe, como se não... Como é que é? É isso aí. O mundo nos cobra que a gente trabalhe fora, como se a gente não tivesse filhos, e que a gente crie filhos, como se a gente não trabalhasse fora. Então é uma conta que ela não fecha. Não fecha. A gente sempre acaba que aquela pressão de tipo assim, tu tá cansada, mas tu tem 2 filhos saudáveis, porque tu tá reclamando, né? Tu tem um trabalho, Gente, isso não tira o fato de que estamos sobrecarregadas, né? Temos que ser mães, temos que ser bonitas, a gente tem que malhar, a gente tem que dar conta de uma casa, a gente tem que dar conta de 2 filhos, da rotina, de comida, olhar pro marido, né? Às vezes o marido chega, a gente pode ele se engraçar, ainda dá, né? Acolher o marido também, porque ele também tá passando por um processo. É do casal, né? Ter aquilo ali com o marido e ainda assim não estar cansado. Se ainda assim não ter pressão psicológica e ainda assim não se medicar. Lembra tomar um Rivotril. E ainda assim não amamentando fora do bebê, né? E ainda assim não se medicar, né? E ainda seguir linda, sorrindo e aquela pressão, né? Eu até a Aline, vocês me acompanham bastante no Instagram, né? Eu fui fazer um curso, recém tinha ganhado ali, eu tava com uns 4 meses, eu tava terminando a minha pós-graduação da Laura.
E aí eu postei que eu tava indo pro curso e tal, e que tinha deixado a minha filha totalmente segura, com meu marido, com a minha mãe. Nossa, gente, enxurrada de julgamentos que eu recebi, de tipo assim, como assim? Tu vai e tu vai deixar teu bebê? Gente, eu preciso estudar, né? Eu estou cansada também, eu preciso de um tempo meu. Mas recebi uma série de julgamentos, assim, de como assim tu tá cansada? Como assim? Né? Mas tu sabe que uma coisa que eu não autorizo é que me julguem. Eu sei onde o meu sapato aperta. Então, o que as pessoas comentam normalmente não me afeta. Mas o meu pior julgamento é eu mesmo. É a minha culpa de não dar conta de tudo. Isso me atormenta, e assim como todas as mães, né? Não é nasce um bebê, nasce uma mãe. Nasce um bebê, nasce uma culpa. Boa. Não é? É Sim. verdade. Sim. Se tu tá sendo uma boa mãe, é porque tu tá sendo boa demais, tu protege demais. Se tu tá sendo pouco mãe, é porque tu tá faltante, porque o bebê tá isso. Então, qualquer coisa que aconteça com o teu bebê, a culpa é tua. E aí sim a gente vem para esse vazio, né? Quem é que ampara isso? Onde é que a gente encontra amparo? Onde é que a gente busca esse acolhimento para esse vazio, essa lacuna que existe entre o que é realmente ser mãe e o que a gente idealiza de ser? Porque quando a gente engravida, a gente é que nem quando a gente casa, a gente acha que vai ser feliz para sempre. E foram felizes para sempre. Aí ela foi mãe, ela foi uma excelente mãe para sempre. O bebê dela ficou fantástico até os 18 anos e casar e seguir feliz para sempre. E não é. Não é. Não é a essa vida a realidade, real, né? Não é a maternidade real. Acaba que a nossa realidade é totalmente outra, né? O buscar todo dia, eu acho que a mãe tem muito isso, né? A gente busca 100% todo dia. Esses dias eu vi um vídeo do Piangers, ele falando que a mulher dele chegou pra ele e disse assim, eu quero me separar. E aí ele, por quê? Daí ela disse, não, porque eu tô muito cansada dele, mas eu dou 50% todos os dias, tu também dá 50%. Ela, não, eu dou 100% todos os dias. Eu não preciso que tu dê 50%, eu preciso que tu dê 100% igual eu. Eu sou mãe, eu tenho que trabalhar, eu cuido das crianças, enfim. E aí abriu o mundo dele, trocou ali, virou uma chave de tipo assim, poxa, ela dá 100%, ela é 100%, eu também preciso ser. Então, a gente busca isso, né? E a culpa, aquilo que tu falou, que a gente carrega todos os dias, eu tinha muita culpa quando eu engravidei da Lívia, né? Me lembro, a gente A gente conversou muito isso. sobre isso. Eu tinha muita culpa de, tipo assim, poxa, agora nasce a Lívia, né? Como é que a Laura vai se sentir? Ela também é um bebê, né? E isso eu trabalho com isso até hoje. Semana passada nós fomos viajar só com a Laura, né? Tiramos um tempo só para a Laura. Ela sente essa falta de nós dois sem dividir, né, com ninguém. Então, eu me cobro muito isso, me sinto muito culpada por isso. A Laura está chorando porque queria o meu colo enquanto eu estou com a irmã. Me sinto culpada, né? Teu marido sente culpa? Com certeza. Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Ai, eu queria ouvir um homem dizer, me sinto tão culpado que a gente teve a segunda filha e ela não aceita. Que dó, né? Sabe que eu vi um vídeo, eu até postei, gurias, acho que foi do Piangers também, que ele dizia que entre as coisas a mãe precisa aceitar o elogio. Porque quando alguém chega pra nós e diz, tu é uma excelente mãe, tu faz, precisa. E que a gente, além de tudo, a gente não sabe aceitar o elogio de que sim, nós somos sim boas mães. E eu me cobrava muito, gurias, muito. Minha rotina é muito louca, né? Muito louca, não tem horário, não tem dia. E eu sempre me cobrei muito. E uma coisa que eu aprendi, principalmente nos últimos 2 anos, eu acho, foi a me acolher. Eu ia dizer que era me perdoar, mas não, eu acho que é me acolher. Hoje, eu não vou conseguir pegar os guris na escola, vou ter que pedir para meus pais pegarem, porque eu estou trabalhando. Mas então, na quinta-feira é feriado, eu vou ficar com eles pra gente fazer algum programa. Então, E quando eu consegui baixar isso em mim, porque a cobrança era minha, ela não era deles, eles são pequenos, eles nem entendiam ainda. Eu consegui administrar as coisas melhores. E o meu tempo com eles passou a ser um tempo de qualidade melhor. Mas não é fácil que a gente consiga. E provavelmente as mulheres, mães que estiverem nos assistindo, elas também devem passar por todo esse processo de cobrança, porque o mundo... Eu lembro que quando eu escolhi o tema, comentei com a Biba, vou falar com a Thaís,
Porque a Thaís, ela consegue equilibrar a maternidade e a carreira. Porque todas nós temos uma carreira, todas as mulheres têm uma vida além de maternar. E parece que o mundo cobra que a gente pare, né? Que a gente pause a nossa vida para ser mãe. E daí o que eu vejo, às vezes, em mulheres já com filhos adolescentes que se separam e não têm experiência, porque elas pausaram a vida para cuidar daquele filho e daí o casamento não deu certo. E daí elas precisam voltar para o mercado de trabalho tendo parado 15 anos de trabalhar. Elas não sabem nem por onde começar. Então, o quanto é importante a gente conseguir equilibrar, né, nessa vida louca, maternar e trabalho. Não dá, né, para equilibrar. Tu sabe que eu sou polêmica. Duvido que equilibra. Não equilibra, né? Duvido que equilibra. Eu acho que é assim, a gente dá conta do emergente naquele momento. Eu faço o meu melhor, entendeu? Eu, às vezes, estou muito ausente com eles, porque eu estou muito focada no trabalho. Eu vejo, porque as coisas começam a dar um pouco errado em casa, as brigas começam a aumentar, então eu me retiro um pouco do trabalho e foco neles. Aí, nisso, tudo tem minha vida pessoal. Se eu começo a cuidar muito de mim e de me divertir demais, opa, a mãe tá falando, mãe, eu quero ficar mais contigo. Mãe, fica mais um pouco em casa. A mãe para de sair um pouco. Então, quer dizer, não tem equilíbrio, tem esse jogo que tu vai ajeitando o que tu percebe que é mais emergente naquele momento. Porque não tem, eu sou mãe sozinha de 3 filhos, então eu realmente não tenho como equilibrar trabalho, vida pessoal, crianças, casa, carro e os animais de estimação. Não tudo ao mesmo tempo, pelo menos. Não nessa ordem. Graças a Deus, se passa fome é só o cachorro não comprar ração. As crianças eu consigo não deixar. Mas é isso, é muita coisa. Mas é que o que a Aline falou de tu te permitir é muito importante, porque assim, recebi também muitos julgamentos, porque as minhas 2 filhas foram pra escola, né? A Laura e a Lívia foram ali com 7 meses, a Lívia foi um pouquinho antes, com 6, né? E para que eu pudesse trabalhar e trabalhar tranquilo, né? Aquela coisa de, não é que eu sou preconceituosa, não é isso, mas tu deixar alguém em casa, por mais que eu tenha uma pessoa maravilhosa, eu sei que é mais difícil, né? Tu lidar com uma criança o dia inteiro. A gente que é mãe, lida com uma criança o dia inteiro e ainda é difícil para nós, e é o nosso sangue, imagina pra uma pessoa que não tem nada a ver, né? Então eu acabei botando elas na escola, isso me facilita a vida de uma forma gigante, assim, e a Laura evoluiu muito bem, eu só tenho a agradecer, inclusive a escola, que magia, maravilhosa, pessoal, e acabei colocando as 2 ali, isso me facilita muito, e ter aquela coisa de se permitir é muito importante, principalmente olhando, no meu caso, para um casamento, porque uma amiga minha, no meu caso, olhando... Não é nada pessoal, né? Mas olhando assim pro meu caso, por exemplo, uma amiga minha sempre fala, ela fala assim, tu tem que sempre cuidar que se tu não cultivar a árvore, os frutos apodrecem, né? E vai chegar o dia que os nossos filhos vão deixar o ninho. Então. E vai ficar quem? Meu marido comigo. Amém, né? Que eles deixam. E que teu marido esteja comigo, né? Por favor. Mas, então, é isso de tu te permitir também viver algumas coisas, né? Mas isso eu acho que vai com o tempo, assim, tu vai pegando aquela confiança, assim, e até de deixar com alguém. Existem mães que são muito apegadas, né? Sim. De tipo assim, eu não posso deixar com ninguém, essa criança é minha, meu Deus! E aí é onde eu vejo essa questão de se cobrar muito também, né? Porque tu não tem uma noite de sono, porque tu não faz a tua unha, porque tu não faz o teu cabelo, porque tu não faz uma academia. Acho que isso é difícil de tu não ter um momento em que tu é tu mesma, que tu consegue ser tu mesma. Apesar de que 3 anos, super concordo. Não cheguei lá ainda. Então, pra mim, são 6, né? Porque falou que são 3 anos pra se aceitar como si mesma. Pra mim, são 6. Então, eu ainda não cheguei lá. Mas, é uma questão mais difícil, assim, né? De tu te permitir, de tu ter essa confiança, né? Então, mas... Sabe que o meu mais velho foi pra escolinha também pública com 8 meses, né? O segundo, coitadinho, antes dos 4 meses ele já estava inscrito e ele fez 4 meses, ele foi para a escolinha no dia que ele fez 4 meses.
Gente, a gente tem que normalizar as mães, botarem as crianças. Amiga, mas é que tu é diferente, tu é uma pessoa que não sente culpa. Eu nunca vi uma pessoa, tu conversa com ela, não sente culpa, tá tudo bem, assim que foi, assim que, né? Não sei se assim que foi assim, sabe? Foi, O alto da compadecida, não sei se assim que foi assim. E ela segue. Eu lá me remoendo. Não, tá tudo bem. Mas a gente tem que conseguir. É muita coisa, Gurias. É muita coisa para administrar. Eu lembro que os meus amigos iam lá na agência, na Inventar, conhecer o Mateu. E eles me diziam assim: não, é uma pouca de uma vergonha eu ter que vir aqui no teu trabalho conhecer o teu filho. Eu disse: pouca de uma vergonha, porque eu tá bem cuidadinho, né? Tá mamando de 3 em 3 horas. Pouca de uma vergonha. Tu não me ajudar mensalmente. Fazendo um pix. Faz um pix mensal que eu te espero lá em casa. Julgar, bom, mas o pix pouco vem. Não, o pix não vem só. Isso é outra coisa, né? As pessoas na rua não podem ver uma mãe em paz. Elas precisam dar uma opinião a respeito. Um pitaquinho tem que vir. Tem que vir, né? Tem que vir. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu coloquei o Luca num... Como é que é o nome daquele? Do canguru. Meu Deus, a primeira vez que o Luca usou um canguru, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos ouvindo uma senhora explicar o porquê, né? Discorrer sobre o porquê que ia entortar as pernas do meu filho. Pro lado, sim. Primeira vez eu não consegui. Eu acho que ninguém falava comigo ou eu não ouvia. Não me lembro de ninguém dando pitaco. Não, meus filhos. Eu acho que foi tão solitário o meu puerpério que eu não me lembro. Meu problema sempre foi pé. Essa criança tem que estar comendo pé. Verão rachando 40 graus. Meia no pé. Porque o pé da criança, né? Tá frio. 40 graus. A criança já cheia de brotoeja, já. Tanto calor. E a meia no pé. Nossa, tios, tias, sempre essas pessoas mais velhas, assim, né? Ou que, tipo assim, se essa criança passar frio no pé, ela vai ter gripe. Né? Você não quer viral, né? Eu queria... Ou bacteriano, gente. Não vai voar do pé pro nariz da criança. Mas, enfim, né? Quem somos nós pra falar? Mas julgamentos, talvez tu, porque não escutou ali. Não. Pois é, só não ouviu. Só não ouviu. Isso, eu só voltei depois de 3 anos. Eu criei uma série, era das opiniões que eu não pedi. Uma série, as opiniões que eu não pedi. Porque as pessoas não podem ver uma mãe em paz passeando com seu filho, que elas têm que opinar. Sem meia. Sem meia. Gurias, vamos lá então para um outro dado que é bem importante, que, né, os dados mostram que no Brasil mais de 11 milhões de mães criam seus filhos sozinhas. E se nós formos mais ali para a região norte e nordeste, a gente vai para 72,4% das mulheres que vivem só com os seus filhos e não possuem rede de apoio próxima. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Sabrina? Inclinação agora. Tá, sou craque nessa. Eu tenho mestrado. Ai, eu não sei nem o que dizer. É muito cansativo. É essa luta entre culpa e realização o tempo todo. Eu tô com 2 filhos adolescentes, um de 12, um de 13 e um de 8 anos. É um divertimento muito grande. Eu tô amando a fase deles. Eu tô amando essa fase da adolescência e o de 8 acompanhando, assistindo isso, porque ele tem um olhar muito bonitinho, assim, de tudo que acontece com os irmãos mais velhos. Mas é muito complicado. E aí, eu gosto muito de conversar com mulheres e eu gosto muito de ser divertida, né? Eu não gosto muito de pesar as conversas, mas esse tema tem me despertado muita revolta, assim, muito sentimento de injustiça, porque eu trabalho com mulheres, muitas vezes vítimas de violência domésticas, e não só relacionamentos abusivos, às vezes não tem violência física, mas o relacionamento é muito tóxico, e aí a gente faz todo um trabalho de empoderamento que eu precisei fazer para conseguir me separar, tendo 3 filhos pequenos, e aí tu trabalha isso em ti, trabalha na mulher que atende, porém, a gente não tem respaldo nenhum de políticas públicas, não tem respaldo nenhum judicial, porque a justiça admite e aceita que se pague R$300 por mês para tu criar uma criança. Porque o pobre do homem não tem trabalho.
ele ganha salário mínimo, como é que ele vai te ajudar mais? Eu não sei como é que ele vai ajudar mais, isso não é problema meu, porque eu que crio, ele que vai trabalhar, né? E a justiça na frente lá de um juiz, ele assina uma coisa dessas. Eu hoje trabalho com mulheres vítimas de violência, sou mãe solo e isso é uma das coisas que mais me revolta muitas vezes. Que hipocrisia que eu tô fazendo, que trabalho que eu tô fazendo, como é que eu vou incentivar uma mulher a sair de uma relação tóxica se ela não vai ter como dar comida para os filhos? Então, falar da mãe solo, falar da mãe que cria seus filhos sozinho mas ele paga pensão, sim, R$300. O que a gente faz com 300? Você vai no mercado com R$300. Só a farmácia, fica na farmácia. Não, e tu não tem luz na tua casa, tu não tem água, Tu não ele veste, não veste, ele não... Calça. O terror da mãe é mudança de estação, né? Principalmente quando entra o inverno, que daí a roupa de verão é mais baratinha, né? Mas a de inverno é difícil. Nessa mesma pesquisa, as mulheres falaram que os principais desafios são a falta do apoio financeiro, né, 46% das citações, encontrar apoio emocional, 39%, organização da própria rotina com a criança, 37%, e conciliar trabalho e cuidados do filho, 37%, e a falta de rede de apoio também, 37% das citações. Mas tu também é mãe solo, tu tem Eu sou mãe rede, solo, né? mas eu tenho rede, pra mim é o que me ajuda, assim. Eu digo pra vocês, com muita tranquilidade, sempre falo que sem o meu pai e a minha mãe eu não conseguiria trabalhar, gurias. Porque a minha vida é muito louca. Tu ia ter que conseguir, amigo. É a mesma coisa eu dizer. Eu não consigo trabalhar. Vou lá explicar pro prefeito, pro secretário. Olha, eu não consigo trabalhar porque eu tenho 3 filhos. Eles vão dizer, que pena, não vai receber teu salário. Sim. E aí eu vou criar eles com R$300 de pensão cada um. Como é que eu vou fazer? Tu ia ter que conseguir. Ia ter que conseguir, mas não é fácil, né? Não é fácil. E aí vem uma culpa tremenda para nós mães, né? Porque acaba roubando a infância deles, porque tu vai precisar fazer com que eles amadureçam para lidar com coisas que tu não tá ali para auxiliar eles. E aí sim, né? A culpa. E aí eu sento com os meus filhos e converso sempre sobre tudo isso. Eles têm total noção do que acontece. Às vezes eles me perguntam, mãe, vai demorar muito para tu ficar rica? Mas aí vem o ponto que a gente às vezes não enxerga, né? Vem a força que eles te dão para tu ser mais e mais por eles. E a Trabalhar força mais. que tu ensina eles a ter para buscar. Porque eles também estão vendo a minha luta. E eles olham para mim e dizem, mãe, eu quero ser que nem tu. Aí vem o outro lado, Né? Fala. Então, sim, sempre vai ser perdas e ganhos, bônus e Ônus e bônus. sempre vai ter. Por isso que não existe equilíbrio, perfeição. Existe tudo, tem os dois lados. E a gente precisa desenvolver maturidade para reconhecer e para lidar. Ai, como, Aline? Fazendo terapia, né? Yoga, conversando com as amigas. Nossa, a rede de apoio. Hoje, quem me sustenta emocionalmente são minhas amigas. São minhas amigas. Eu não tenho. Ontem a gente se reuniu, eu botei teia de amor, a nossa teia, porque precisa ter teia, rede de amor eu botei. Precisa ter uma rede para te usar. A minha rede de amor hoje são as minhas amigas. E pouco eu penso, né? Sabe que eu não sou muito de pedir, a gente se vira, eu e os 3. E a gente se encontrou ontem, e daí foi muito louco, porque a gente nunca consegue se encontrar, é o normal, né? Sabe, vamos se ver? Vamos. Quando? Terça eu não posso, quarta eu tenho isso, quinta não sei o que. Ninguém se vê nunca. Mas a gente conseguiu se ver ontem. E como é legal, porque no grupo hoje era assim, gurias, eu nem sabia que eu precisava tanto ver vocês, gurias, nosso encontro foi maravilhoso, eu saí leve. Então é um momento que a gente também consegue, né, parar, ser só nós. Sim. A gente viaja junto uma vez. Inclusive, a gente consegue relembrar que mães fazem sexo. Exato, a gente falou isso. Mamãe faz sexo, né, filha? Isso, existe, né, uma vida antes da maternidade, né? Como Um outro podcast, né? um outro podcast. Esse merece outro. Esse Uma merece vida outro. antes. Mas a gente estava falando também ali da sobrecarga, né? E tem também uma certa romantização disso. Como que nós, nos auxilia aí, Sabrina, podemos, enquanto mulheres empoderadas, trabalhar para desconstruir isso? Porque às vezes eu falo assim, cara, ser um mulherão, cara, eu não queria ser um mulherão sempre. Eu queria ser hoje eu posso só sentar e chorar, sabe?
Porque, né, só um colinho hoje, assim, pra gente Sim. mudar um pouco. Às Sim. vezes é tanta cansaço mental, né? Porque é uma desconstrução. Como iniciar essa desconstrução? Falando a verdade. Eu Eu acho. acho. Falando a verdade, né? Porque eu sei e eu conheço muitas mães que, tipo assim, não, eu não tô cansada. Não, não. Escova os meus dentes. Escova os meus dentes, penteia meu cabelo, não sei o quê. Gente, não é assim. Se tu é mãe, e se tu é mulher e se tu está passando por um puerpério, é muito difícil. Pra mim, eu digo de longe, quando a gente tá reunido com os amigos, assim, ó, de longe foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Foi ser mãe. Não foi TCC, não foi faculdade, não foi, sei lá, pegar o pior paciente do mundo, o pior caso do mundo, né? Não foi. Maternar é um conjunto de coisas que não é fácil mesmo. E eu sempre falo isso. Se tu quer ter filhos, tenha filhos. Se tu não quer ter filhos, não tenha Não filhos. tenha filhos. Porque eu queria muito ter. E ainda assim já foi muito difícil. Imagina quem não quer. Tipo assim, eu não quero filhos. E aí eu fui lá e tive. Né? Cuida ao máximo. A gente sabe das intercorrências que a gente teve em relação ao ter filhos. Cuida ao máximo. DIU, camisinha, anticoncepcional, tomo os 3. Né? Estou com o DIU e estou tomando anticoncepcional. Então, assim, estou cuidando muito bem para que eu não tenha essa psicológica para ter um outro filho. Então, acabo me cuidando. Mas essa romantização que fazem no maternário, eu acho que vem muito de não falar a verdade. A Sabrina, a gente sempre se encontra nos corredores, sempre bate um papo assim, bem longo, às vezes, num cafezinho, né? Então, a gente fala muito disso, que é muito a verdade. Eu encontro mães e eu tenho amigas mães que eu tenho certeza que não pode. Meu casamento é perfeito. Tô num puerpério e meu casamento é perfeito. Gente, impossível. Impossível, me desculpa. Impossível, amiga. Impossível. Vamos falar a verdade. Fala a verdade. É impossível, é muito difícil. Até porque chega às vezes no momento que tá pensando, só comigo. Meu Não, Deus. só comigo. Eu sou o alecrim. Dourado. Sou o alecrim dourado. Mas é que assim, né, gurias, não é só a gente, mulher e o bebê. Tem pesquisas que demonstram que após o primeiro filho, não me lembro a porcentagem, que eu sou péssima de memória, é a maior incidência de separação do casal, de tão difícil que é a chegada desse novo ser, né? De acomodar tudo isso, de acomodar essa nova mulher, este novo homem que agora é pai, que agora é mãe, nessa família que eram só dois, né? Então, a gente tem que aprender, como é que a gente faz com essa sobrecarga? Aprender a delegar, aprender a dividir, aprender a pedir ajuda. A gente tem, e por isso que quando a gente vai ficando mais velha, a vida vai ficando melhor, a pena é que a gente envelhece. Porque a vida realmente vai ficando melhor, porque a gente aprende essas coisas. Eu aprendi muito na dor, né? Infelizmente não pude aprender no amor, porque minha mãe não estava ali para me dar dicas e para me ensinar, então fui aprendendo na dor essa questão de saber que tu tem pessoas que tu pode pedir ajuda e que não tem nada de errado, e dizer, olha, não tô dando conta, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém olha para cá e vem aqui, eu tô mal, e sentar com os filhos para construir uma sociedade diferente, porque os meus filhos sabem da dificuldade que é. A gente brincou esses dias, essa semana, se eu tiver grávida, daí a Louise, né, olha, não, tu olha, já vem de berço de criança, a Louise, nós na mesa, assim, a Louise, ai, mãe, que fofo, eu te ajudo a cuidar, eu vou criar junto contigo. O Kiro, mãe, eu vou ter que começar a trabalhar, não é possível? Eu vou ter que ajudar. Eu disse, graças a Deus, meu filho, que tu tem essa visão, né, de que sim, vai ter que trabalhar, que despende dinheiro, despende tempo, que isso modifica. E a gente riu e foi muito divertido toda a nossa brincadeira. Depois eu fui pro quarto, me desesperei. Tem risco de eu estar grávida. E de 8 anos, eu posso falar a verdade, eu não quero deixar de ser o caçulinha. Então, essas conversas são importantes, essa é a verdade para eles. E eu também deixo claro, quando eu converso com eles, que sim, que é difícil, mas que é muito bom. E que eu não abriria a mão de tê-los, porque isso também gera culpa neles. Tipo assim, tá sendo muito difícil porque eu Pra existo. minha mãe. Porque eu existo. Exatamente. Então, o tempo todo existe essa conversa e as verdades são ditas. Eu não digo, não, tá tudo maravilhoso, a mãe não tem problema. Não, isso não existe na minha casa. Existem problemas, mas nós nos amamos e é esse amor que nos fortalece para ir adiante. Pra resolver.
Que a gente fala, né? Mas não existe amor maior no mundo, né? Eu sempre digo para as crianças, vocês são... A mamãe não ama ninguém mais do que vocês. Vocês são as pessoas que a mamãe mais ama na vida. Vocês são as pessoas mais importantes da vida da mamãe. E é engraçado que o meu mais velho, assim, ele é bem maduro, né? Ele é muito maduro. E daí, esses tempos, eu não me recordo exatamente o que eu contestava a ele. Ele falava muito alto, o filho, fala mais baixo, fala mais baixo. E daí, um dia, eu não sei o que eu tava falando dele, assim, mamãe, fala mais baixo. Deu, filho, é que a mamãe gritou na mesa dele. Parou assim, me olhou, ele... Você não gosta que a gente fale alto, mas você fala alto, você não acha que isso é incoerente? Deu, sim, filho, muito incoerente, inclusive, mas é o que a gente tem. Me desculpa, vou tentar ser menos incoerente, é o que eu faço com os meus. É isso aí. Mas eu digo sobre esse amor maior do mundo, assim, que a Laura, né, eu sempre digo assim, eu tenho um irmão mais velho, né? Então eu sempre falo pra minha mãe que ele é o preferido, né? Sempre falo, mãe, ele é o preferido. Hoje, como mãe, eu tenho uma outra visão, né? Eu acho que não existe amor diferente de filho para filho. Eu acho que existem afinidades diferentes. Às vezes é muito mais fácil conversar com o Kiron, talvez, do que com a Luísa. Então, modifica muito. Mas, assim, a Laura foi um bebê, né? Diferente. A Lívia, meu Deus, ela é uma criança doce, assim. Ela riu o tempo inteiro. Foi muito diferente da Laura. Mas a Laura, por ter sido aquele bebê arco-íris, assim, que me trouxe, literalmente me tirou do buraco, né? Quando ela começou a falar ali, ela já tava com 1 ano e pouco ali, quando ela disse o primeiro eu te amo. Eu te amo, mamãe. Gente, me desconstruiu de um jeito, porque, tipo assim, daí aquilo ali te vira uma chave, assim, de tudo que tu passou pra ter, né? Do puerpério, da gestação que foi difícil, né? Do ter perdido um outro bebê, e aquilo ali te reseta, aquilo ali te reinicia a vida, te dá a vida pra te conseguir mais e trabalhar mais e ser mais por eles, né? Então, é o amor que não... Que por mais que a gente fale aqui a verdade e que desromantize tudo, sobrecarga, cansaço, trabalho, é o que te dá ânimo pra te viver aí, esse amor não tem preço. Gurias, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast de hoje. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Sabe? Eu acho que não tem problema em a gente falar de todas as coisas que são difíceis, que a gente pode falar, e isso não diminui o amor que a gente sente pelos nossos filhos. É verdade. Reclamar, dizer que dá trabalho, dizer que a gravidez foi horrível e que nunca mais eu quero ficar grávida, não diminui o amor que eu sinto por eles. Eu acho que ser sincera com a gente é meio caminho andado para muitas curas que a gente precisa. E o amor por eles não tem como diminuir. Talvez a gente pudesse, em outro momento, falar sobre o amor de mãe que nem sempre existe. Nem todas as mães amam incondicionalmente. Isso, e acho que um assunto para um outro ainda é que a gente passa a ver a mãe da gente com outros olhos depois que a gente é mãe. Muito. Várias vezes eu quis entrar nisso, não, que é assunto para um outro podcast. Tem assunto. Mas eu acho que num geral, assim, sabe, em relação a isso também, eu acho que a palavra é respeito. Porque às vezes tu vai conversar com mulheres que não têm a tua realidade, né? E tu respeitar essa pessoa, de tu aceitar que ela não tem a mesma, né, os mesmos ideais, enfim, ou até mesmo as condições que você tem. Então, acho que tudo é uma questão de respeito. Olha, pra você está sendo muito bom, mas pra mim não foi. Tu falou pra mim no início, né? Sim. Thaís, eu com o Matheus e com o Luca, eles dormiam muito bem. Eu não tive essa realidade. Fui ter depois de muito tempo. Tudo bem, Aline, né? A gente se respeita. Agora, aquela coisa de toda a vida opinando e opinando para que uma mãe se sinta mal, né? Competindo, né? Que as mulheres adoram. Se culpe. Poxa, então eu estou reclamando, eu estou sendo uma mãe péssima. E aí tu volta para aquela coisa porque a gente já sente culpa. Então aquilo ali já é um foguinho a mais para que tu te sinta pior, né? Então acho que respeito, acima de tudo, é o que falta um pouquinho hoje em dia. E nós vamos ficando por aqui, então. Obrigada, gurias. Adorei nosso momento. Adorei ter vocês aqui. E vou
Vou lembrar então que nós temos uma página no Instagram e se você quiser deixar perguntas, sugestões, né, vocês vão lá, nos chamem no direct. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso arroba para vocês nos seguirem e a gente vai respondendo nos próximos programas e até daqui a pouco uma dúvida de vocês pode virar um tema do Elas Podem. Nós ficamos por aqui e nos reencontramos semana que vem neste mesmo horário aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau, gente!